Sabe, queridíssima, eu compreendo muito bem o que você está falando. Pode ser que isso seja exatamente o que você e seu marido precisam. Mas você vê, Frank e eu, a gente queria ser felizes juntos. Você compreende? Juntos. A gente queria viver um grande amor. E para nós, viver um grande amor significa saber precisamente tudo que passa em nós e no outro. A gente queria sempre poder escolher, estar alerta. Sermos livres, entende? Não há nenhum modelo disso já testado que eu já conheça. O sucesso. O sucesso que Frank precisava, do qual ele necessitava. Foi assim que aconteceu, Sidônia. Simples assim. Os homens e a sua vaidade. Ele queria me proteger, prover minhas necessidades. Sim, eu me levava a sério. Admitia meu ponto de vista. Contudo, ele pretendia me sustentar. E é com esse subterfúgio que a opressão se instala. E aí a coisa acontece assim. Eu escuto o que você diz e te compreendo. Mas e o dinheiro? E o dinheiro? Quem é que está trazendo dinheiro para casa? Quem é que está se matando? E aí, 2 pesos e 2 medidas, né? No início, a coisa era assim. Ele falava, amorzinho, o que você acha da gente pegar esse dinheirinho que você está ganhando e a gente, sei lá, pode colocar numa conta especial, uma reserva para mais tarde. A gente pode comprar uma casinha, podemos, sei lá, comprar um carro esporte qualquer. Eu falava assim com a cabeça, eu estava de acordo. Porque ele era tão delicado, Sidônia. E também porque o amor no qual ele me envolvia realmente me emocionava. Me fazia perder o fôlego de tanta felicidade. E aí, quando ele afundou no marasmo, quer dizer, no início era bem estranho ver como seu ridículo orgulho estava ferido. E para ser sincera, não, sinceridade mesmo, eu até senti um certo prazer de ver aquele comportamento ridículo dele. E eu achei que ele sabia, e ele não sabia. E aí quando eu tentei falar com ele, falar que pra mim, um homem tá por cima, por baixo, tanto faz. Já era tarde demais. Quando eu tentava falar com ele, eu falava com o muro. Eu falava com o muro, Sidônia. E aí, pouco a pouco, a honestidade morreu. Eu acho que me decepcionei muito por causa dele. Muito. Por minha causa também. E decidi acabar com o meu amor por ele. Os últimos 6 meses foram horríveis. Pode crer. Horrível. Acho que ele percebeu também. Tava tudo acabando, tudo terminando e decidiu acabar também, acabar com o amor dele por mim. Mas mesmo assim, ele não agiu bem. Mesmo assim, ele não agiu bem. Ele não aceitou, não. A mulher ele procurou ficar com ela. Não completamente, não de todo, mas pelo menos na cama. E é aí que vem o nojo. Ele tentou a técnica, a violência. Eu deixei que ele me dominasse, eu tolerei isso, mas como pareceu sórdido aquele homem. Ele fedia homem. Fedia.
Quer dizer, como fedem os homens, hã? O que antes eu achava, nossa, eu achava delicioso, agora me dá vontade de vomitar, chorar. E o seu modo de me trepar? Não, não. Não. Você vai me dar o prazer de contar essa história até o fim. Ele me trepava. Ele me trepava como um touro trepa numa vaca. Não havia o menor vestígio de afeto, menor interesse pelo prazer da fêmea. As dores, Sidônia. Você não pode nem imaginar as dores. Ele achava que eu chorava de amor, de reconhecimento. Era um idiota, né? Tão idiota. Esse idiotice dos homens, né? Eu não preciso da tua piedade, não. Não, 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 não. Compreensão, bondade. Ele precisou da minha. Porque eu também não tinha mais nada pra dar. Na verdade, tudo ia de mal a pior. A maneira como ele mastigava as coisas me dava um efeito de uma explosão. Tudo. Como ele cortava carne, como ele comia legumes, a maneira que ele segurava aquele cigarro, ou então quando ele pegava o copo de uísque dele, tudo isso me parecia tão ridículo, tão afetado. Claro que tinha uma certa histeria minha, né, embaixo disso tudo, mas na verdade eu achava que todo mundo olhava e o via como eu. Esse comportamento dele. Enfim. Tá tudo acabado. Tudo acabado, tudo terminado, Sidônia. Passado. Eu tenho vergonha. Eu acho que homem foi feito assim, né? Precisa de uma outra pessoa, mas não aprendeu a ser dois. Mas me fala de você. Fala de você um pouquinho.